Vamos abrir as câmeras, viu, gente? Não esqueça. Bom dia a todos. Aqui que vos fala é o professor George, professor de física de vocês, para a turma do terceiro ano, que agora é terceiro ano regular. Hoje é a data de 30 de abril de 2021 e o nosso assunto é potencial elétrico na eletrostática. Já responde a pergunta da nossa amiga e maravilhosa Vitória Carvalho, a futura médica da família Carvalho. Vai dar orgulho ao papai, orgulho à titia Josi. Então vamos. Olha só. Vitória fez uma pergunta sobre o vídeo em que não existe a questão do vetor naquela questão do potencial elétrico. A questão do vetor é porque todo vetor que o professor de vocês que vos fala, esse gordinho bonito que vos fala aqui, quando vocês eram no primeiro ano, falou sobre os vetores. Os vetores eles precisam ter direção, sentido e módulo. Ele precisa ter intensidade, a direção e o sentido que está o movimento. Como está na eletrostática, certo? A gente, no momento, está no mínimo do minimoro na eletrostática. E na eletrostática, a partícula ela está parada, ela está sofrendo somente uma força de atração, de repulsão, na posição em que ele se encontra. Única coisa escalar que a gente deve prestar atenção é sobre a distância em que está o corpo emitindo essa força eletrostática com essa partícula que está sofrendo essa tensão. E quando sofre essa tensão, ela está todo o material ali, todo o equipamento ali parado. Por quê? Porque ainda não entramos na eletroddinâmica. Na eletroddinâmica é quando esses corpos entrarem em movimento. E quando entrar em movimento, você precisa saber a direção e o sentido, certo? E antes de começarmos sobre a eletroddinâmica, eu vou dar um apanhado com vocês, uma revisão do primeiro ano sobre vetores. É meio chatinho, mas é compreensível. Os vetores é importante para poder a gente determinar a posição em que aquela partícula se encontra, certo? Entendeu aí, Vitória Carvalho? Entendi, professor. Beleza. Quando chegar em elerodinâmica, a gente vai entrar em vetores. Por isso que ele disse que não existe a questão do estudo de vetores, então não precisa entrar no plano cartesiano para verificar a posição que aquela partícula ali se encontra. Normalmente a gente coloca no eixo X mesmo, que é ali aquela posição, mas ele não entra em movimento. A distância dele não vai variar em decorrer do tempo, ok? Então vamos fazer uma apresentação aqui do nosso conteúdo. Oi, diga, pode Posso perguntar? perguntar rapidinho? É, Diga. é porque ele diz lá que as partículas do mesmo sinal, ela será positiva e as de sinal contrário será negativa. E as partículas que têm três sinais, eu não compreendi muito se ela é positiva, se ela é negativa. Na verdade, partícula, ela tem que ter um sinal só. Então vamos nos compreender sobre isso. Eu vou responder isso aqui mostrando essa situação aqui, ó, nesse vídeo, ou nesse. Se vocês estão conseguindo visualizar. Estão visualizando aí? Ó, Sim, professor. beleza. Ótimo. Então, beleza. O que aqui nos explica? Que o potencial elétrico, falar nisso, depois daqui vocês têm aula com quem? É Carlos Gerri, não, né? GR. Pode R. GR. Ah, beleza. Deixa o Gerri lá esperando um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai lá, viu? Então, beleza. Mas não diga nada a ninguém, apesar que está gravando. Então, pronto. Então, o que acontece é que no potencial elétrico, eu tenho essa carga prova aqui, certo? Isso aqui na questão da eletrostática. E tenho um material, um corpo ou uma partícula também que está emitindo uma força elétrica. Mas eu não sei se ele é positivo ou se ele é negativo. Não sei. Não sei. Mas como é que eu vou saber? Eu vou pegar uma partícula prova, que é esse aqui, e vou colocar próximo a ele. Já sei a sua distância, certo? Isso na eletrostática.
eletrostática. O termo estava dizendo eletrostática, ele está parado, certo? E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo disso. Acontece que tem uma pessoa que não tomou banho, não sei quantos dias, e está perto de você. Você está a 2 metros dele. E outra pessoa, digamos, Rayane está a 3 metros dele, Vitória está a 5 metros, certo? Mariana está a 10 metros. Desses 3, qual que vai sentir o mais cheiro dessa pessoa que não tomou banho? Rayane, Vitória ou Mariana? Rayane? Rayane, porque ela está o quê? Mais perto. Certo? Nesse caso, Rayane vai sentir uma repulsa. Certo? Daquilo ali. Então, você acaba sendo manifestada por aquele mau cheiro. Mas você está parada naquele local. O rapaz que não tomou banho há 15 dias está naquele parado também, Vitória e Mariana. Mariana, por estar mais distante, talvez ela nem sinta esse cheiro, porque a gente tem uma capacidade mínima e a máxima do cheiro. Você vê que cachorro, mosca, abelha, sente cheiro, é o mínimo possível. Então, a capacidade humana é menor. Então, eu quero que... Isso já entrando na área de biologia. A nossa área entra em biologia, química, entra em tudo. Então, gente, o potencial elétrico é isso. Essa força, ela é maior ou menor, dependendo da distância em que se encontra com a carga-prova, certo? Repare aqui nessa esquematização que se essa partícula ela estivesse aqui, ela teria um potencial elétrico de 40 volts, bem maior. Esse negócio de volts, você vai perceber melhor lá quando a gente entrar em eletrodinâmica, que já vai ser a próxima unidade. Acho que semana que vem a gente já começa a entrar nisso. E aí, quando eu me afasto, diminui. E se eu afasto mais ainda, diminui mais ainda. Então, tudo isso é em decorrência da distância. Entendeu? Então, essa força, sendo ele de atração ou de repulsão, essa força depende da distância entre a partícula prova e a partícula emissora daquela força. Entendeu? Até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, repare vocês. Então, essa força, ela é inversamente, esse potencial elétrico, ele é inversamente proporcional à sua distância. Quer dizer, em uma fórmula, que eu ainda nem mostrei a fórmula, essa distância ela vai ficar abaixo do outro lado da fórmula em relação a esse potencial elétrico. E o que temos aqui? Bora ver essa questão. Bora dar uma leitura rápida aqui. Potencial elétrico ou tensão elétrica. É a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre 2 pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O potencial elétrico tem uma grandeza física escalar, medidas em volts, que equivale a joules por cômodo. Unidade de joules é a quantidade de energia. Quando você fala joule, energia. Se você olhar aqui, aquelas balinhas que vocês gostam de chupar, aquela chiclete, tudo que você vê que é alimentação, no fundo você vai ver quilocalorias ou em joules. Joules significa a quantidade de energia que vocês estão ingerindo. E Coulomb, certo? Você sabe a carga elétrica daquela partícula. Então, joules por Coulomb, em unidade do sistema internacional, é o que vale a volts. Então, vamos a outras coisas, que é a propriedade. O potencial elétrico é a quantidade de energia potencial elétrica, quer dizer, o que é uma energia potencial? Aquela energia que está ali parada. Vocês nunca vão esquecer isso, que eu expliquei no primeiro ano. Uma energia potencial, aquilo ali que está parado, que pode acontecer. Quer ver uma coisa? Se eu pegar um pedaço de tijolo enorme e pesado e colocar na pontinha de uma altura de um prédio, vocês olham de lá de cima.
não tem uma impressão de aquilo ali vai cair e fazer um estrago? Todo mundo tem essa impressão. Quer ver uma coisa interessante? Quando vocês veem uma pessoa querendo se suicidar, algumas pessoas ficam doidas para que a pessoa se jogue, até no íntimo. Tem gente que pensa assim. Mas a maioria fica com medo, fica desesperado, chama corpo de bombeiro, a mãe e o pai para poder convencer aquela pessoa a não se jogar. Porque você sente ali que tem uma coisa acumulada nele que vai causar algum estrago. Isso que você está sentindo, que não está na matemática nem na física, é chamado de potencial. É energia potencial. Ana Eduarda diz que está difícil de dar compreensão, não se preocupe não, que eu vou lhe ajudar. Fique, vai ficar de boa. Então, aquilo ali, gente, está lá, ó, acumulado. Toda a energia acumulada que pode ser liberada em movimentos, ela é chamada de energia potencial. Ela parada. Entendeu? Então, quer dizer, quer ver outra coisa? Se eu pego um elástico e puxo, e paro aqui, e coloco assim, ó, na ponta de um aluno que não gosta de assistir minha aula, ou senão não gosta de abrir a câmera, que eu estou vendo um bocado. Quem abriu a câmera vai pensar logo assim, professor, cuidado, não solte isso. Tá? Eu estou parado. Eu estou parado. Mas eu estou parado riquíssimo, cheio de energia potencial que pode ser liberado. Quando eu solto aqui, para que o elástico vá e bata na nuca desse aluno que não quer abrir a câmera, sabe o que acontece? Ele perde a energia potencial para ganhar energia cinética, certo? E a energia cinética, ela vai, ó, perdendo o potencial, ganha energia cinética de tal força que quando chegar aqui na nuca, pá! Agora acredite, tirando essa resistência do material e do ar, a energia total em joule daqui é igualzinha à energia total que vai receber a nuca do aluno infrator, aquele aluno que não gosta do professor de física, não bota aquele rosto dele aqui na cara da tela. Vocês estão entendendo? Então, energia potencial, ele é uma energia parada, que você não tem movimento, mas a qualquer momento ele vai sair dali naquele estado de paralisação estático para ganhar movimento. Então, tudo que estiver em um prédio para descer, cair, ele está rico em energia potencial. Se eu estico uma flecha e seguro aqui parado, estático, ele está rico em energia potencial. Certo? Então, tudo que você possa ganhar de energia potencial, primeiramente você ganha, você vai dando, vai dar ele com energia cinética, quer dizer, uma anula a outra, uma é a somatória da outra. Quer ver uma coisa? Para aquele rapaz que se jogou de lá de cima do prédio, ele apareceu no passe de mágica lá em cima? Não. Ele teve que subir. E toda vez que a gente sobe uma escada, você está ganhando energia potencial e perdendo a cinética. Você está subindo, ó, subindo, 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 dando aquilo ali energia potencial para a queda. Com o tempo a gente vai prolongar isso, certo? Bora continuar, porque daqui a pouco está o professor Carlos Gerri pedindo a presença de vocês. Então, bom. Falando nisso, cadê a Suelen? Ai, ai. Dormiu até mais tarde. O potencial elétrico é... Ah, muito bem. Senti minha falta, né, Domiciano? É claro, eu estou sentindo a falta das pessoas que vai ganhar um elástico na nuca. Então, não, bora. Professor, não. Dói. Então, pronto, bora ver. Então, bora continuar. O potencial elétrico é a quantidade de energia potencial elétrica em joules por unidade de carga, em coulomb. Isso aí eu já falei em cima. Entenda afirmar que uma tomada fornece 110 volts de potencial elétrico. Equivale a dizer que ela cede 110 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica que passa através de seus terminais. Isso aí a gente vai verificar na eletrodinâmica. Fique tranquilo.
O potencial elétrico no ponto em que a carga Q encontra-se diretamente proporcional ao módulo da carga elétrica. Olhe, diretamente proporcional é o seu potencial, que é a energia, né? Potencial, diretamente à sua carga Q, que produz inversamente proporcional, olha o que eu acabei de dizer antes, que produz inversamente proporcional à sua distância. E eu já expliquei, aluno meu é broca em física e na matemática. Se eu tenho aqui, ó, A que é igual a B sobre C, tudo que está aqui embaixo, em relação a ele é inversamente proporcional. E tudo que está aqui em cima, em relação a ele, é diretamente proporcional. E cai direto isso, gente, não só em física, mas em química e matemática, tá bom? Vamos embora. Só que eu já expliquei. À medida que nós afastamos da carga Q, o potencial elétrico diminui. Beleza? Como é possível observar na figura, todos os pontos aqui distantes, em vermelho, a carga geradora encontra-se no mesmo potencial elétrico, e por isso são chamados de equipotenciais. A forma utilizada para calcular o potencial elétrico é isso aqui, ó. Aqui, volts, certo? Está em volts, que é igual a joule por coulomb. Temos aqui, que vocês estão carecas de saber, que esse K0 significa o meio que se encontra essas duas partículas na água, no ar, no vácuo, entendeu? Isso aí é o meio que se encontra no óleo, dentro de um vidro, beleza. A carga, que é em coulomb, e a distância, certo? Aí vocês me dizem assim, pô, professor, me diga aí. No outro, a distância era ao quadrado. Por que esse aqui não está a distância ao quadrado? Puxa. Por que será? Por que será? Alguém pode me dizer? Porque você se lembra que a gente fez força é igual a K, tá vendo? K0, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Não é isso? Força. Foi a aula passada da gente. Passada não, retrasada, porque a aula passada foi campo. Ah, sim. Gente, toda a nossa aula é gravada e colocada no canal do YouTube do Enova, que tem lá o meu rostinho assim, de ladinho assim, ó. Estava correndo em Feira de Santana, certo? Depois eu vou trocar aquela foto. Mas ali tem uma playlist e cada playlist é a turma. E tem a turma de vocês, segundo e terceiro, que eu vou até mudar para botar terceiro só. Certo? E ali tem a gravação da nossa primeira aula, a aula de hoje. O problema é que a nossa turma é prejudicada. A maioria dos feriados cai na sexta-feira. E acho que já teve 2 sextas-feiras que não tivemos aula. Então, vocês têm poucas aulas em comparação às outras turmas. Certo? Então, vocês têm que ficar de olho em relação a isso. Beleza? Professor, licença. Então, oi, diga, amor. O horário Diga, vai mudar, né? Vai mudar porque vão separar as turmas. Robson ficou de passar para a gente as turmas todas direitinho. E a gente vai tentar modificar isso aí, ver de que forma a gente vai ficar os horários de vocês, entendeu? Porque talvez como é que chama? A gente tenha as aulas presenciais reiniciadas, entendeu? Então, já que a gente vai ter uma aula inicial, então a gente vai ter que presencial, então a gente tem que rever isso. Agora, como a nossa carga horária diminuiu, talvez eu mantenha esse esquema aqui das aulas online com vocês, entendeu? Pelo menos Professor, para os então que no caso, se querem. voltar, o senhor vai dar aula presencialmente, né? Porque a gente sabe que Débora não vai dar. Ela disse, foi? Não, porque ela tá meio. Ela tá se recuperando ainda. Tá bem melhor do que Edila aí como também tava. não vai, não. É o quê? Ele. Edila aí não vai dar também aula Pronto. presencial, não. Pronto, vai ser eu sozinho, Maria Anitta, todos vocês, A Colina gente de vai soprar no Piripiri. senhor, não se preocupe. Pronto, eu sei disso. E que não Ela for, tá eu fazendo, vou né? lá pegar vocês Vamos debaixo lá. da cama. Então, aqui temos aqui, ó,
essas fórmulas que vocês, eu vou botar em PDF para vocês, até o momento para vocês entenderem como é que funciona tudo isso. Se você pegar aqui essa fórmula aqui, ó, que força é igual à carga e o potencial elétrico. E você sabe qual é a unidade da força. Depois, com calma, porque agora a gente precisa ganhar tempo para poder fazer um exercício com vocês. Você acaba eliminando a carga e da distância ao quadrado. Depois, com calma. E se tiver aula presencial, até explico isso para vocês como é que se agiliza. O importante é que a gente ganhe logo tempo fazendo exercício que mais nos interessa. Certo? Então, o importante também que vocês compreendam que o potencial elétrico ele é a energia acumulada daquela partícula em relação àquela distância, certo? Até aí tudo bem? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Quem é que está falando, que eu não estou vendo aqui? Josivaldo. Quem foi que... Quem? Ah, Josivaldo. Oi, beleza, Josivaldo. Aqui você não abriu a câmera e não... Tudo bom? Quer perguntar alguma coisa, meu filho? Não, professor. Beleza, tranquilo. Então, qualquer coisa você para. Você me fala, viu? Você está ouvindo aí, minha mulher? Ela está reclamando com o Ati, meu cachorro. Não está obedecendo ela. Está comendo feito um pouco. Está parecendo uma bolota. Mas tudo bem. Então, bora. Entre duas placas metálicas carregadas estancadas, espaçadas em 10 centímetros. Olha, eu já tenho aqui o quê? Deixa eu mudar a cor. Deixa eu colocar aqui. Ó, bota aqui bonitinho. Dados. Cálculos. E o meu rascunho. Repetindo, esse rascunho ele é importante porque para evitar que Suelen escreva na carteira, que Vitória escreva na carteira aquela continha, quanto é 25 menos 3, aí bota a carteira, coloca aqui, o professor ver, isso aqui ajuda. Ele usa Porque meu se eu nome, ver um porque de ele sabe vocês... que eu faço mesmo, ó. Deus é mais. eu conheço cada um de vocês, eu sei qual é a galera aí que tomou tua, viu? E Sueli é aquela menina que se eu tenho que ficar no pé, porque se vacilar, gosta de ficar lá fora, batendo um papo. Então, bora. Aqui a distância. Epa, não é do senhor, não. Eu sei disso porque eu vou lá lhe buscar. Não, não, oxi, pessoal. E vocês sabem. E quando eu pego no pé, é porque eu gosto. Quando eu vou lá chamar, pego pelo braço. Mas eu quase não perdi a aula do senhor. Eu sou o único aluno não. que é aprovado na sua aula. É isso. Bem feliz. O Isaac, né? O Isaac, eu tô vendo aqui lindo um armáriozinho assim. Só o armário, não tô vendo o rosto dele. Ah, agora Ok, sim. professor. É para ligar a câmera, professor? Pronto. É claro, Josivaldo. Eu quero ver seu rosto bonito. Seu rosto lindo. Você precisa aparecer no vídeo no YouTube. Tudo lindo e maravilhoso. Vai pentear o cabelo? Não, né? Vai demorar pra caramba pra pentear o cabelo? Então, bora. 10 centímetros. Gente, olhe a pegadinha dessa questão. A distância está em centímetro. Não pode. Se está no sistema internacional, você tem que mudar para metros. E eu já cansei de ensinar vocês, ou foi a outra turma que eu cansei de ensinar? Certo, tudo bem. 10 centímetros, você tem que transformar em metro. Reveja isso aí. Se tá 10 centímetros, deixa eu diminuir aqui essa letrinha. Eu tenho que pegar isso aqui e transformar em metro, que vai dar 0,1 metro. Pronto, eu já tenho uma distância que é de 0,1 metro. Certo? Valeu, Josvaldo. Tá gatinho, Josvaldo. Continue assim. E aí, um campo elétrico. Já tenho aqui meu campo elétrico. Que, olha a diferença. Isso aqui é campo elétrico, não é o potencial elétrico. Por quê? Aqui está em distância, certo? E aqui está o volt, que é joule por côlogo, certo? Então, vocês não confundam o potencial elétrico com o campo elétrico. O potencial elétrico é uma energia, que é joule, a energia acumulada, que é joule por côlogo. Já o campo elétrico é a energia estando naquela região, naquela distância. Então, não vamos confundir. Foi a aula passada da gente. Então, bora. Então, eu tenho aqui o campo elétrico. Deixa eu lhe mostrar aqui em cima. Ó. Cadê? Deixa eu olhar. Deixa eu mostrar aqui.
Ele aqui, ó. Aqui o campo elétrico. E aqui eu tenho a energia do potencial elétrico. O campo elétrico, ele é de 500 volts por metro. Então, para você ver que coisa interessante, repare que se eu tenho uma distância de centímetro e a minha unidade está aqui em metro, aqui está correto, aqui que está errado. Então, vocês têm que tomar cuidado sempre dessas unidades, porque na hora de calcular, você sabe a fórmula, sabe tudo, na hora de colocar vai errar. Vocês vão esquecer, gente? Pelo amor de Deus. Não esqueça não, porque professor dá murro, você sabe disso, né? O professor é violento. Então, bora. Aqui, ó, eu tenho, determine a diferença de potencial elétrico entre elas. Logo eu vou usar essa fórmula. Olha aqui. Por quê? Aqui eu tenho a energia do campo elétrico. Aqui eu tenho a distância. E aqui eu tenho para poder descobrir o seu potencial elétrico. O campo elétrico, a distância e o potencial. Esse material vai ficar para vocês. Eu aconselho colocar no caderno, arrumar, porque vai ter prova em relação a isso, viu? Então, eu botando aqui na fórmula, vai ficar energia, que multiplica a distância e o seu potencial elétrico. Beleza? Até aí tudo bem? Podemos continuar? Hein? Então, se tiver alguma dúvida, eu paro e a gente começa a brigar aqui, a sair no tapa um com o outro. Então, venha. Então, a energia eu tenho, que é de quanto? 500. Qual é a distância? Não é 10. É 0,1, porque tem que ser em metro. 0,1. Igual a U. Ok? Olhe agora a carteira. Tá vendo? A carteira. Que Lucas gosta de riscar a carteira. Que eu estou de olho nele. Pamela também gosta de riscar a carteira. Não vai riscar mais. Porque vai pegar aqui, ó. 500 multiplicado por 0,1. Beleza? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Somou 5, 0. Só tem uma casa decimal. Então, ele vem para cá. Vírgula. Então, vai dar 50. Então, a unidade, o U, né, a diferença de potencial, ela é de 50 joule por côlogo. Alguma dúvida aí? Hein? Professor, acho que vou ter que rever várias aulas aí, viu? Pra, sei lá, de física pra eu conseguir entender mais ou menos. Porque eu esqueci muita coisa. Eu tô muito enferrujado ficando em casa, então tenho que acostumar. Isso, Professor, esse negócio de ficar com pouca aula de física não tá dando reggae não, porque eu já não sou muito boa. Tem que passar um Whitelube desse ferrugem aí. Mas a gente vai conseguir resolver isso. Entendeu? O importante é frequentar aqui. Eu já tenho 41 alunos, 41. Um universo de 80. Um universo de 80. Eu vou começar a dar murro em gente. Eu vou anotar aqui quem tem. Esses que estão aqui não vai ganhar murro. Não vai ganhar murro. Mas os que faltaram vai ganhar murro. Certo? Vou dar murro para poder estar aqui para ficar com o professor. Deixa o professor aqui sozinho, um absurdo. Professor, Diga, minha gata. lá em cima, como a letra ficou depois da vírgula, ele não vai passar para o outro lado, não, é? Uma vírgula, letra, qual, meu bebê? Aqui é o... Na parte de cálculo? Sim. Sim. É isso, meu bebê. Aqui eu estou multiplicando 500 do 0,1. Eu fiz aqui, ó, no rascunho, certo? E aí, quando eu tenho 500, eu só tenho 0,1, que você sabe, quando você multiplica, você veja o resultado, você veja quantas casas tem após a vírgula. Eu só tenho esse, 1. Então, chegou aqui, o resultado, pulei um só. Aí, deu 0,50. 0,50 não existe, é 50. Então, acabou sendo só 50. Entendeu? É uma continha besta.
E o que acontece é que a gente está acostumado com calculadora, e calculadora deixa a gente meio viciado. Então a gente tem que sempre usar esse rascunho. E aí me preocupa, sabe por quê? Eu sei que vocês têm professores, inclusive de matemática. Cara, usa calculadora, usa calculadora. Não pode. Sabe por quê? No Enem pode usar calculadora? Hein? No vestibular pode usar calculadora? Concurso público pode usar calculadora? Não. Então eu tenho que preparar vocês para fazer o Enem brocando. Brocando. Então, puxa, aí, às vezes você perde tempo assim, ó, 25 menos 13. Ai, meu Deus, 25 menos, uma coisa tão besta. Aí você pega... Mas estava tão acostumado a pegar uma máquina de um celular para fazer aquela conta que não vai ter. E aí, pai, eu estou vendo a Rayane se tremendo para fazer o Enem, para fazer medicina. Meu Deus, cadê a calculadora? E eu não tenho, irmãos. Mas aí, Rayane foi aluna do professor George, esse gordinho bonito que estão aqui na frente de vocês. Então, o que é que acontece? Ela vai ficar fera. Ela não vai precisar esse negócio de calculadora, vai brocar. Oh, rostinho de Sueli, show de sucesso. Eu sabia que você ia falar. Que sucesso, pelo amor de Deus. Tá mais gordinha, viu, Sueli? Só anda comendo pão, né? Tá mais gordinha, não tá mais é a vida. Beleza. Quarentena, fica em casa. Não, tá certo, tem que ficar em casa mesmo. Agora, às vezes, faça uma atividade, ajudar a mãe a lavar os pratos, Nossa, lavar o banheiro, essas coisas. Obrigada, professor. Me chamou de gordinha. Nem todo dia posso ficar em casa, eu tenho que sair para trabalhar. 81 quilos, muito obrigada, tá vendo? Isaac tem que se trabalhar. Mas você tem que... Mas se ajudar a mãe, certo? Você também consegue resolver as coisas. Aí eu vou falar abaixo, porque daqui a pouco a mulher diz, aí você que também não faz nada. Tá lá, ela briga comigo. Tem um período que a gente gosta, primeiro você ama, você gosta, depois respeita, depois disso tudo fica o medo. Eu já estou na parte do medo. Então, bora. Então, vem. Então, bora para a segunda questão? Gente, isso aqui cai tanto no Enem, gente, cai no vestibular. A interpretação do fato ocorrido. Você tem que saber interpretar. Então, cole na professora Ana Paula, professora Ana Alice, que são excelentes professores em relação à interpretação de texto. Pense, sou apaixonado por essas duas professoras em relação a que vocês têm. Vocês têm professores de excelência, que dá de 10 a 0 a meio mundo de escola particular. Tem que grudar, Menos absorver matemática, tudo. professor. Não, porque é por causa do... Deixa eu ver, não sei, não travou minha tela. É por causa de nada, professor, é por causa de nada. Nem justifica. É porque eu não conheço, não. Não, eu não a conheço, não. Então, eu não tenho nem como dar algum parecer. Nem como defender, né? Não é nem defender, nem comentar. Mas quando a gente retornar nas aulas presenciais, vou conversar com o professor, ajudar, porque pelo que eu estou vendo nas reuniões... Não, o senhor deu um cascudo nela, porque o senhor ia dar murro na gente, o senhor ia dar cascudo nela. Mas assim, o meu murro com vocês é um murro de carinho. Eu não posso dar um murro na professora, nem que é cascudo. E pelo que eu vi no vídeo, a professora é forte pra caramba. E vocês sabem que eu tenho medo. Então, bora. Vamos aqui adiantar. Questão 2, que daqui a pouco ela já está chamando vocês. Questão 2. Analise as afirmações relacionadas ao potencial elétrico. Gente, como eu disse, são questões que só caem vestibular. Eu não gosto muito, não, mas você tem que aprender, tem que ser fera. Vou ser sincero, não gosto. Eu gosto de cálculo, gosto de matemática. Eu gosto de fazer cálculo, mas aqui não tem jeito. A gente tem que saber sobre a parte teórica. Analise as afirmações relacionadas ao potencial elétrico. E é tudo que eu falei com vocês lá em cima. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, certo? Ela não tem nada vetorial, certo? Que nem o professor no vídeo falou que o nome dele, Vitória, perguntou. Porque existe grandeza escalar, grandeza vetorial. Escalar só tem números, valor, quantidade, módulo. O vetorial, você tem que identificar a direção, o sentido daquele movimento para a gente saber a posição dele no espaço, claro, e também o seu módulo. Tem que ter essas três coisas. Então, o correto. A unidade de medida de potencial elétrico é o ampere, não é?
Não é, não é, não é. Isso aí vocês vão ver depois na eletrodinâmica. Vai ficar fera em ampere. Vocês vão ficar tão fera em eletrodinâmica e vai querer, meu pai, hoje eu quero trocar todos os fios da casa, porque aqui eu estou gastando muita energia e isso vai bater tudo na conta para poder me dar essa mesada. Vocês vão ver. Vocês vão ficar fera. Terceiro, o potencial elétrico em um certo ponto do espaço é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a carga elétrica. Repare, o potencial elétrico em certo ponto no espaço é inversamente proporcional, mas aqui está dizendo quadrado. Potencial elétrico, certo? Vamos analisar aquilo que eu falei a vocês, sobre distância, que um está ao quadrado e outro não está. Mas uma coisa é certa, ela é inversamente. Falou em distância, certo? Em relação ao negócio, é inversamente proporcional. Vocês não podem esquecer isso, viu, gente? Quando um aumenta, o outro diminui, então vai ser inversamente. Vamos à quarta. A unidade de medida potencial elétrica, de acordo com esse sistema internacional, o volt. O que são verdadeiras? Porra, aí é complicado. Bora lá em cima verificar nas fórmulas em relação ao potencial elétrico. Ó, aqui. Potencial elétrico, que é isso aqui, certo? Ó, pontos aqui, distância, potencial elétrico. E em relação a ele, a distância. Ele é inversamente, mas ele não é ao quadrado dele. Certo? Ele não é ao quadrado. Então, nesse caso aí, qual das duas da resposta vocês acham que seria uma correta? A, B, C ou D? E qual dessas seria uma resposta correta, gente? Hein? Deixa eu botar aqui de vermelho. Vamos analisar. Potencial elétrico, grande escalar. Isso aqui eu sei que é certo. Certo? O último, eu sei que está certo, porque a gente conseguiu ler lá em cima. Você lembra? O volt, tá vendo? Volt pelo sistema internacional, que é joule por coulomb. E esse aqui, eu já falei a vocês que não é ampere, que eu já conversei com vocês que isso aí vai ser na eletrodinâmica. E aqui eu estava na dúvida, porque inversamente, mas na fórmula ele fala do quadrado da distância? Não. Ele só fala que é inversamente a sua distância. A força elétrica, que é ao quadrado da distância. Ok? Vocês não vão esquecer. Logo, qual que é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Aí alguém pode me falar? Letra B? B. B. Não tem outra. É a letra B, gente. É a letra B. Falar nisso, eu aprendi umas coisas massas. Você já viu que eu estou aqui escrevendo, né? Eu não sei se no celular vai conseguir, porque vocês, a maioria aí, estão tudo no celular. Eu vou fazer uma atividade com vocês em que vocês vão poder riscar comigo aqui. Vai ser massa, né? Digamos, eu vou botar um exercício e aí vocês vão me acompanhando também nos exercícios. Massa, né? Também gostei disso aí. Ninguém disse que estava massa. Ai, que orgulho! Vai ser legal, porque aí vocês vão acompanhar comigo, né? Riscando comigo a prova. Então, bora. Ó, esse último aqui para poder vocês irem para o professor querido de vocês. Rápido aqui, já passou o tempo dele, já deve estar lá me xingando vocês. Então, bora. Uma partícula eletricamente carregada com carga... Carga, deixa eu arrumar aqui meu beriguidê, que é dados. Bota aquela letra bem bonita que só vocês sabem, menos dos meninos, tem um menino que tem uma letra feia. Cálculo e rascunho. Beleza. Uma carga, então já sei que é carga, então ele é Q igual a 2 milicombos. Ele aqui já está dando tempo. Mili é 1000. É uma coisa dividido por 1000, então 1000 tem quantos zeros? 3. Então é 10 elevado a menos 3. Então é 2 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Sofre um trabalho de 5 joules.
5 joules, né? Quando transportada entre dois pontos de um circuito elétrico, determine a diferença de potencial entre esses pontos. Então, eu tenho T, Q e U. T de trabalho, Q de carga e U. Ô, filho, eu chego aqui, ó, nos enunciados que você tem. Ó, eu tenho isso aqui. Eu tenho esse para achar esse. Tá difícil? Tá bem. Eu estou dando mastigado para vocês. Vocês, por favor, matem a pau. Então, eu tenho U que divide T, porque, ó, U, T, por quê? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, deixa eu arrumar aqui para deixar ele bem pequenininho. Se eu pudesse fazer isso no caderno, seria massa, né? Então, eu tenho essa fórmula aí. Então, bora. Então, eu vou chegar e colocar os dados no lugar dele. U, eu não tenho. Deixa eu ampliar para ficar gigante para vocês verem. U, eu não tenho. T, 5. E Q, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí chega a matemática que Suélia erra. Chega a matemática que Eduarda também erra. Que Rayane começa a chorar. Não é? Estou de olho. O que a gente vai fazer? Não tenha medo, gente. 5 é a mesma coisa, ó. Vou lhe mostrar o macete. 5 sozinho é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado a 0. Sabia disso? Por quê, professor? 5 vezes... Porque qualquer número elevado a 0 é igual a quê? Alguém pode me responder? 1. Muito bem. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1. E 5 vezes 1 é igual a 5. Por que eu quero mostrar isso a vocês? Porque eu sei que na divisão você divide os números significativos, ó. Divide os números significativos e vai subtrair os expoentes. Cuidado com o jogo de sinal. Então, vou chegar aqui, vou botar minha caneta aqui e vou colocar aqui 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Desce o 10. Desce um 0, né? Bota um 0. 10 dividido por 5. Por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Pronto. Eu já tenho o resultado no número significativo. Então, eu vou colocar U, que é igual a 2,5 vezes 10. Inclusive, eu já olhei o resultado na internet disso aqui, e as opções aqui, elas que estão dando aqui, está errada. Viu? Quem quiser pode pesquisar na internet. Ele já está avisando que quem for só vai perder o tempo, rapaz. Isso, porque vai estar errado. Mas eu vou lhe mostrar por quê. Então, dá 2,5. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os expoentes, ó, 0 menos, porque é dividir. Se é dividir, os expoentes você vai subtrair. Menos com o de baixo, que é menos 3. 0 menos com menos dá mais. Então, 0 com mais 3 dá 3, mas é 3 positivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, nas opções, tem esse aqui, ó. 2,5 vezes 10, mas esse 10 está com esse menos 3. Então, ele está errado. Então, quer dizer, se fosse no vestibular, essa questão aqui seria anulada. E aí, professor, mas se está assim, não é porque dá menos... Não. Eu até posso pedir para que vocês olhem isso aqui, ó.
Isso aqui tem um sinal. Cálculo. E tem que botar tudo direitinho para poder passar para vocês. Então, nessa questão, se vocês olharem na internet, vão ver que na conclusão eles respondem esse exercício e a resposta correta é essa aqui, certo? Então, pode ficar tranquilo que a resposta é essa aqui. O 3, ele é positivo, não tem como, certo? Mas as opções que estão dando, tá com isso aqui que não é o correto. Então, bora, gente. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein? Vou até interromper aqui a minha gravação para poder eu liberar.